Genitor dá dízimo de 800 e pensão de 400. Dá para provar a renda dele com comprovante de dízimo? Eis que surge uma nova modalidade de pedido ao juiz. Oficiar a igreja para saber o quanto o genitor está dando de dízimo. Porque se ele estiver dando R$800, fica muito subentendido que a renda dele é de R$8.000. E se for esse mesmo caso, Deus está vendo ele sendo fiel ao dízimo, mas não sendo fiel ao filho dele. Porque quem ganha R$8.000 não deve pagar só R$400 de pensão. Pois é, passam-se gerações e gerações, mas a mentalidade de religioso vai sempre produzir os mesmos tipos de comportamentos. Na época de Jesus, em sua peregrinação aqui na Terra, ele confrontava e repreendia essa mesma mentalidade hipócrita e sem coerência dos religiosos que, na época de Jesus, eram personificados pelos escribas e fariseus. E que no seu legalismo e frieza desses religiosos, eles criaram uma tradição que recebia o nome de Corban, e que acontecia da seguinte forma: se o sujeito destinasse os seus próprios bens e recursos para serem entregues no templo, ou seja, para a religião, então ele ficaria isento e justificado de ajudar os seus próprios pais e familiares, mesmo que esses passassem por necessidades. E por causa disso se dava a denúncia e a repreensão de Jesus, porque no final das contas, na prática, o financiamento do templo para o culto a Deus acontecia às custas da exclusão, da miséria e da fome de diversos idosos e viúvas cujos filhos tinham os seus próprios recursos comprometidos e destinados apenas para a religião. E aí, olha o que Jesus diz lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 6. Diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e que fazeis muitas outras coisas semelhantes. E aí veja como Jesus começa essa história. Hipócritas, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E sabe por que ele diz isso? Porque, como afirma o apóstolo João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, no verso 20, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, se uma pessoa não se conecta em amor e consideração com o próprio filho que vê, a maioria, inclusive, quando se separa num casamento, tem que ser forçado pela lei para fazer alguma coisa pelo próprio filho, porque se deixar na conta da própria consciência do sujeito, não acontece nada. E aí agora surge o Corban Gospel, que é o cara achando que está de boa com Deus só porque o dízimo está em dia na igreja, enquanto o próprio filho fica desassistido. Hipócritas, vocês não entenderam nada. Honram a Deus com os lábios, mas o coração está completamente longe do verdadeiro espírito do Evangelho de Cristo, que é o amor. A começar pelos próprios filhos, meu Deus do céu. É para pensar, gente boa, paz e luz.